Olá pessoal, continuando com a nossa relação N para N entre usuário e problema. Agora, depois de ter entendido de maneira geral como que ela funcionou, os códigos alterados, vamos dar uma passada geral em todas as alterações dessa PR, né, para entender as demais alterações que não foram citadas anteriormente, mas são necessárias para o funcionamento do sistema. Então aqui a primeira delas, aqui no Problem Controller, estava sobrando um import aqui, que não estava sendo utilizado, apenas remover ele. Então, para o próximo aqui, o Reinforcers Problems Controller foi o que a gente já trabalhou. E eu coloquei mais uma alteração aqui que eu fiz, que é o Redirect Back, ao invés do Redirect para a página principal de problemas. Vamos entender aqui, eu tenho todos os problemas. Se eu apoio aqui, beleza, ele redireciona para essa... Ele vai, faz o posts e volta para essa página novamente. Então ele faz o redirect. Só que da maneira como estava anteriormente, se eu tivesse na página 5 e apoiasse, ele não voltava para a página 5 e voltava para a página 1 novamente, porque ele estava um redirect para o Reinforces Problems Index. E aqui eu alterei agora para ter o redirect back. E assim a gente tem um redirect para a página que a gente está. Então, se eu apoiar aqui, ele volta para a mesma página, continua na página que a gente está e não volta para a página anteriormente. Isso precisa definir esse redirect back, que é uma alteração aqui, pessoal, no nosso core, no controller. Então eu adicionei um método aqui protect redirect back, que ele pega o serve http refer, que basicamente ele me envia pelo http qual que é a URL de origem, e ele dá o redirect to para essa URL. Caso ela não exista, caso venha null, ele vai usar o barra como a URL default, no caso do fallback. Poderia até melhorar isso aqui, colocar um parâmetro como default, que é o root, né? Ou o usuário poderia passar um fallback, né? Um fallback, né? Se cair e se for nulo, o HTTP refer vai para onde o usuário definir. Mas de início aqui tá interessante, já a gente consegue entender como que funciona esse redirect back. Então essa foi uma das alterações também. Vamos continuar aqui, eu vou seguir a ordem do próprio GitHub e conforme a necessidade a gente vai alterando. Então aqui do problem, né, a gente já viu, também já comentei, necessidade aqui de adicionar o reinforced by users e o belongs to many aqui, que foi a relação que a gente trabalhou. Além disso, pessoal, a gente criou também aqui o método isSupported by user, que é onde a gente utiliza aqui para definir, por exemplo, se vai mostrar esse botão ou esse, né, no caso de apoiar e desapoiar um problema. Então esse método aqui, pessoal, ele foi implementado aqui no App Models Problem para facilitar esse if no nosso view. Então aqui ele é um isSupported by user, recebe um by user, e a gente usa aqui o problem user reinforces, o método exist que eu também adicionei, que basicamente ele usa o where, né, como a gente está reaproveitando o where, e verifica se não for vazio o retorno do where, né? Quer dizer que se tiver algum dado no where, ele vai retornar aqui. E caso ele retorne uma array vazia, né, que o where pode retornar uma array vazia, o exist vai dar falso, né, porque daí empty negando vai dar falso. Se vem alguma coisa, vai dar, não vai ser vazio, negando vai dar true, então aqui o where retorna essa array com todos os elementos e a gente reaproveitou ele para fazer esse exist. Então assim a gente tem o apoio. Isso, pessoal, aqui ó, foi então adicionado esse método para facilitar. Lembrando novamente que se fosse trabalhar com questões de otimização, precisaria melhorar o where, precisaria melhorar muita coisa nele para chegar aí num nível de otimização legal. Mas aqui, de novo, a ideia é entender sobre divisão da responsabilidade, orientação a objetos, MVC e como o Laravel funciona por baixo dos panos ali, tirando um pouco essa questão de otimização para não ficar tão complexo. Então aqui foi essas alterações. E isso fez com que eu definisse também um teste. Se a gente pegar lá no teste, eu até melhorei aqui a divisão das responsabilidades, né? Vamos ver por aqui que fica mais fácil de a gente ver. Eu vim aqui, pessoal, e isso é bom fazer também quando o teste começa a ficar muito grande na classe de teste. Então eu criei uma pasta para os testes de problema e um para o usuário. Então aqui eu criei uma classe exclusiva para testar esse método isSupported by user,
que no caso aqui tem um método para fazer esse teste, que basicamente a gente cria um usuário, cria um problema, cria um segundo problema, reforça o problema do usuário, né, que a gente criou, e verifica se esse problema é suportado para o usuário e se o problema 2, que a gente não faz o reinforce, ele é suportado para o usuário, deve retornar falso e o primeiro deve retornar true. Então, foi feito esse teste aqui também. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem uma classe de testes aqui para o support. Então, é legal às vezes, pessoal, a gente, dependendo do método que a gente precisa testar, eu preciso considerar vários casos. Então, é bom dividir até em classes de testes de acordo com o método que você quer testar, que fica melhor dividida a responsabilidade do que ter uma classe gigantesca com todos os testes relacionados ao problema, né? Fica até ruim de trabalhar quando tem uma classe gigantesca. Então, essa foi uma das alterações realizadas aqui, uma refatoração também nessas classes de testes. Então, aqui as alterações da classe user, né? No application main adicionei os novos links, né, do menu, que seriam esses links, esses links aqui que a gente vê, com as respectivas rotas. Então está adicionado aqui usando o route, né, que a gente construiu. Adicionamos o index aqui do Reinforce Problems, que é o nosso HTML, que faz esta página funcionar aqui, né, os problemas apoiados. Na verdade, essa aqui de todos os problemas, né, que até tem um if aqui para mostrar o botão correto, né, se você já apoiou ou não vai apoiar, né, no caso, e usando o supported by user. Então, lembrando que a lógica na view deve ser o mínimo possível, por isso que eu criei esse método lá no model. Então, aqui a gente tem a nossa classe, o problem supported, que é esta aqui, né, apoiado, que é bem simples, que a gente já trabalhou com isso. E aqui o routes, as rotas que a gente definiu, inclusive aqui as rotas para paginação também foi definidas, né? Incluindo aqui as rotas para paginação. Essa questão da rota por paginação, pessoal, ela exigiu uma alteração no Paginator, que eu vou destacar para vocês aqui essa alteração também. Por que foi necessário essa paginação? Porque a gente pegava uma rota default, que era o nome da tabela, .paginator. Só que aqui no routes, agora eu tenho duas paginações. Tem a paginação de problemas dessa página e tem a paginação dessa. E se eu deixasse a rota padrão, ele ia usar sempre a mesma, que seria essa aqui. Então, se eu paginasse por aqui, eu acabaria caindo nessa paginação. Então, eu precisei definir aqui no Paginator, vamos ver até aqui pelo próprio Paginator aqui, no código, né? Então, aqui na nossa pasta lib, Paginator, eu precisei definir que ele pode receber aqui uma rota. Default ela não receber, ele vai usar a rota default, mas se ele receber essa rota, o que acontece? Que o getRouteName, ele vai retornar ela, se ela existir, mas caso ela for null, eu uso esse operador aqui, que ele identifica se esse cara for null, retorne esse. Se ele não for null, eu retorno esse. Quer dizer, se ele for null, retorno esse, reforçando, né? Se ele não for null, eu retorno ele. Então, esse é o operador que a gente utiliza aqui para definir essa um if de uma maneira mais simples, né? Então, a gente tinha a paginação default, mas como a gente precisava customizar também, definir uma paginação customizada, a gente precisou dessa alteração. Então, o nome desse operador aqui, pessoal, se chama Coalescing Operator, né? Que na verdade, ele determina aqui a combinação de dois elementos, né? E caso o primeiro seja nulo, ele retorna o da direita. Caso não seja nulo, o da esquerda, ele retorna o próprio da esquerda. Então, acho que a gente até viu isso nas aulas ali da sintaxe básica do PHP. Feito isso, aí na rota do controller, aqui no Reinforcer, onde a gente pega todos, eu preciso passar a rota correta para ele paginar. Poder paginar corretamente, senão ele paginaria errado. Até posso tirar aqui para vocês verificar, só para exemplificar. Se eu usar desse jeito, a hora que eu vim todos e paginar aqui, ele volta para cá. Está paginando errado. Então, isso foi necessária essa alteração também no Paginator para corrigir esse problema. Então, por isso que a gente precisou dessas alterações a mais aqui. Então, continuando aqui, a classe belongs to many, que a gente já trabalhou, né? Ela faz
a relação N para N de maneira automática para nós, ali de acordo com as tabelas e atributos de cada model ou cada relação, né, que for passada da origem ao destino, né. Então aqui a gente já explicou essa relação. E aí, aqui a alteração do ResMany para usar o paginator, né, passando a rota. Há uma outra alteração também que foi necessária, pessoal, que para a gente ter esse funcionamento igual ao do Laravel no controller, como por exemplo aqui a gente poder chamar current user reinforces problem, que na verdade ele chama o get do método que tem a relação lá no usuário, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele vai ter aqui o reinforced problems, ele chama esse aqui chamando o get dele, né? Para a gente ficar no padrão do Laravel de maneira automática. Isso exigiu também que eu criasse aqui uma classe string-utils que converte de snake case, né? Que ele vem no snake case, se a gente olhar aqui, né? Ele aqui é camel, lower camel case, né? Começando com minúsculo. Porém aqui é chamado, como ele é um atributo, né? Chamado em snake case. Eu preciso converter desse padrão para aquele para ver se o método existe, então chamar. E aí eu precisei alterar porque até então nos relacionamentos anteriores a gente não tinha não foi necessário trabalhar com snake case e camel case. Então basicamente eu defini aqui uma variável método que usa a minha string utils, lower snake case to camel case, e eu passo a propriedade e ele muda aqui o método para camel case para poder ver se o método existe. Se ele existe, ele faz através da reflexão pegar o tipo de retorno dele, e se for um dos 3 tipos aqui de retorno, né, definidos pelo if, né, ele chama o get e a gente tem os dados necessários, assim como a gente já utilizou e assim como a gente já viu que a gente tem, por exemplo, aqui no problem, ele tem a relação com o usuário, né, belongs to many, e lá na view a gente consegue saber aqui pelo reinforce, quem criou o problema, né, ó, chamando o user, e aí ele chama o método user e o get pelo name, de maneira automática para nós. Então fica bem interessante. Vamos lá, mais alterações. Aqui a classe string util basicamente definiu os métodos camel to snake case, lower snake case to camel case, usando o regex para fazer isso, né, claro, que é mais fácil, e o snake to camel case, que seria aqui, por exemplo, eu vim em snake case e converter para uma nome de classe aqui, deixando a primeira letra maiúscula, né, que seria o padrão. Para essa classe também criei aqui uma classe de teste, então vocês podem estudar com calma, ver os testes que ela faz e testa ali se as conversões estão corretas, ó. Tipo, myTestString vai ser myTestString, ó. Percebemos snake case to camel case no padrão aqui, né? Na verdade, o contrário, né? Camel case to snake case, né? Vamos pegar o contrário aqui, eu tenho aqui lower snake case. Então eu espero que isso seja o retorno do lower snake case quando eu passar esta string aqui. E a chamada direta aqui, sem o lower, né? Então eu espero que seja another test string, A, T e S maiúsculo, quando eu chamar em snake case another test string, tudo minúsculo. Então ele faz a conversão para nós aqui, faz esse teste da classe. Também criei mais testes aqui para o reinforce, né? Testar se eu salvo um problem user reinforce, né? Criando a relação N para N aqui pela nossa classe. E verificar se ela salva e esse registro realmente está no banco pelo retorno dual. E aqui, quando eu tenho dados inválidos, né? Quando eu tento salvar um registro 2 vezes, ele deve retornar falso. E o while deveria continuar em 1, né? Porque salvou só uma única vez. Então, um teste que a gente fez aqui para o Problem User Reinforce Test. Também a gente precisa fazer do outro lado, né? Problem Reinforce by Users, né? Então aqui eu testo o count, né? Eu crio um reinforced by um problem user reinforce, salvo eles. E se eu pegar para o problema, eu devo ter um count aí de users igual a 1. Agora quando eu quero pegar todos também usando o get, né? Eu vou criar um problema reforçado pelo usuário. Vou salvar, vou criar um novo usuário, um outro problema e um outro reinforce. E aí eu espero que eu tenha 2 problem reinforce. Eu espero que tenha o count seja 1, porque ele só vai trazer
o count do único problema. Então aqui testando para ver se eu não der um reinforce em outro problema, ele não vai trazer o count também. Então, para verificar que realmente é um, né? E aqui eu espero, né, que eu vou verificar se o que tem na posição 1, né, na posição 0, quer dizer, é o mesmo que reforçou o problema. E eu espero que não seja o outro usuário que eu criei quem reforçou esse problema. Então, aí para garantir esse é o funcionamento correto dessa relação. Aqui da refatoração, só do namespace, jogado por problems. Aqui mais um teste, né? User Reinforce Problem Test. Do lado do usuário, o teste de reinforce, né? Que foi criado. É a mesma ideia do problem, só que agora vem do usuário, né? Então eu consigo ver aqui quantos problemas o usuário reforçou pelo count, né? Eu crio um reinforce problems para o usuário e depois vejo se o count é 1. E da mesma forma aqui, crio um reinforce problem para o usuário, crio um novo usuário, salvo um outro problema, salvo um reinforce do outro problema para outro usuário, o nosso count de todos os reinforces FDC2, mas para esse usuário, os problemas que ele reinforçou ou apoiou, né, são apenas um. E aí eu verifico se aqui está na array de reinforce problems esse problema, e se não está na array o outro problema, né, que não deve estar. Então esse é um teste que foi feito também. E por último aqui, pessoal, a gente tem só uma refatoração aqui do users, seguindo aqui melhorando aqui a distribuição dos testes do problema e dos usuários aqui numa classe específica para eles. Então essas foram as alterações principais, pessoal. Então vocês já podem usar no projeto de vocês a relação N para N dessa maneira, e caso seja necessário melhorias, novos métodos, vocês podem criar também sem problema nenhum, criando também os devidos testes quando necessário. Então aqui, pessoal, a gente vê na pull request, que eu já criei. Vamos entrar aqui. Ela já passou em todos os testes, né? Eu já vou fazer o squash e o merge para ela já estar na main e vocês poderem utilizar no projeto de vocês, a partir desse projeto. Então aqui a gente já não tem e já está na main o merge dessa PR aqui da PR51 já está lá para ser utilizado. E se a gente voltar aqui no nosso projeto, ele já foi lá essa tarefa para done. Então a gente finaliza aqui o desenvolvimento da relação N para N no nosso sistema.